Fala galera, hoje vamos novamente para o assunto de coroas aqui no canal. Qual a coroa que é ideal? Aquele assunto de sempre que sempre gera polêmica e parece que nunca ninguém chega a um acordo, um senso comum disso tudo. Mas a real aqui é algo também muito particular, né? Aquilo que funciona muito bem pra mim nem sempre funciona muito bem pra você e vice-versa. Mas eu já falei algumas vezes aqui no canal desse assunto. Inclusive, da última vez que eu mencionei aqui, eu comentei com vocês que eu iria começar a utilizar uma coroa 34 na minha mountain bike, que até então eu vinha utilizando 32. E por eu ter experimentado coisas que até o momento eu não tinha experimentado e agora pude também constatar detalhes diferentes daquilo que eu já opinei aqui, no vídeo de hoje vamos novamente falar do tamanho correto de coroa para cada perfil de pedal, para cada perfil de ciclista. Bora conferir tudo isso no vídeo de hoje. Bom galera, para começar, vou relembrar aqui alguns dos principais pontos que geram mais polêmicas nessa questão de coroas, configuração de tamanho de coroa, de cassete e qual que é a melhor maneira de utilizar. Como eu disse, na verdade não existe uma regra absoluta, não tem como, tá? Existem sim alguns parâmetros que cada um utiliza para definir aquilo que é melhor para si ou não. Então, para quem tem um grupo de apenas uma coroa, sempre fica essa dúvida: como eu vou saber se a coroa que eu estou usando realmente é a ideal? Muita gente, galera, está tendo dificuldade, por exemplo, usa uma coroa na frente que te favorece bastante em subidas, geralmente uma coroa menor. Porém, aí quando chega num espaço plano, ou às vezes até numa descida que não seja tão inclinada, acaba girando demais e falta marcha. É isso que a maioria das pessoas reclamam. E aí o fabricante fez o quê? Criou então um cassete onde o menor cog não fosse mais 11, como vinha atualmente, até antes de a gente ter essa nova tecnologia. Claro que não é algo muito novo, né? Mas só para vocês entenderem e se situarem no que eu quero dizer. Então hoje a gente tem a possibilidade de ter aqui atrás um cogzinho bem pequenininho com 10 dentes. E aí se você tem uma coroa pequena também com 30 ou 32 ou até 34, que ainda não é uma coroa tão grande assim, você tem uma vantagem porque tem uma velocidade maior. Então eu sempre levei isso em consideração. Eu sempre pensei, cara, 32, uma coroa de 32 para mim vai dar certo, porque era o que eu usava antes, porque eu tenho um cassete de 10 velocidades aqui. Então não preciso ter uma coroa maior. Eu sempre pensei isso, tá certo, galera? Olha bem, porque pra mim aquilo que eu gosto de pedalar geralmente tem subidas muito fortes, subidas muito intensas. Eu não sou muito de fazer estradão por longas distâncias e principalmente em altas velocidades. Então eu acabava que nunca me encaixei muito nesse perfil de querer ter uma coroa maior na frente para ter uma velocidade maior. Até que as últimas semanas, os últimos meses, podemos dizer assim, eu comecei a fazer testes com coroa 34 e com coroa 36 também. E me surpreendi com os resultados que eu tive. Que usar uma coroa maior também tem seus benefícios. Tem aquele lado que a gente precisa se atentar? Tem. Mas também tem uns benefícios muito bacanas. Por exemplo, quanto maior a coroa na frente, veja bem, quanto maior a coroa na frente, maior vai ser a velocidade final que eu tiver, maior vai ser o meu rendimento e maior vai ser também a resposta da bike. Por isso que tudo isso aumenta, o seu rendimento aumenta, a sua performance aumenta. Claro que a gente precisa ter uma espécie de um bom senso, porque você sabe que em alguma ponta isso aí vai faltar. Em algum momento não vai ficar tão bom, tá? Mas tudo também está relacionado a treino. Muito disso está relacionado a treino. Você precisa se acostumar, você precisa treinar. Eu ter uma coroa maior na frente não necessariamente garante que eu vou ter uma performance maior, que eu vou estar mais rápido. Porque se eu não tiver perna para usar o que aquela coroa maior me oferece, não adianta nada, tá? Então por quê? Eu com uma 34 hoje, para mim está funcionando muito bem. E eu estou usando também uma 36 lá na e-bike. Calma que eu já vou explicar essa parte da e-bike aí, porque que eu estou citando a e-bike no caso aqui, mas já vou explicar para vocês. E também estou sentindo uma resposta muito boa. Olha só um exemplo. Eu estava pensando aqui. O Henrique Avancini usa uma coroa 38. Ô Moisés, mas está comparando? Não, é só para a gente ver o extremo das coisas. O Henrique Avancini, ele usa uma coroa 38 e ele encara subidas e tudo quanto é tipo de trecho. Pergunta para ele, se você tiver oportunidade, se é molezinha fazer aquelas subidas de 20% de inclinação com uma coroa 38. Pergunta. Cara,
ele pode conseguir, a gente sabe que ele consegue isso com muita eficiência, é um atleta, né, profissional, a gente tá falando, né? Mas não é fácil mesmo assim. Mas por que ele consegue? Porque ele treina. Pode apostar uma coisa, se eu chegar lá na mesma subida que ele, se eu tiver o privilégio de estar na mesma subida que o Avancini, por exemplo, com uma coroa 32, nem uma 34 como essa, uma 32, e ele com uma 38, não estou dizendo que eu vou subir junto com ele. Olha só, quem vocês acham que vai sofrer mais? Eu tô com uma 32, é muito mais leve, muito mais gostosa de subir. Provavelmente, galera, por mais que a minha coroa ela me forneça ali um conforto muito grande, porque é uma coroa mais confortável, uma relação mais confortável, uma relação de 32 por 52 ou 51, dependendo do grupo que vai usar, ainda assim eu tenho certeza que o Avancini vai cansar menos do que eu. Por quê? Porque ele está num nível de treinamento que eu não estou. Então esse é um dos pontos que muita gente não considera. Que adianta você ter aí uma coroa totalmente gigante na frente e apanhar pra caramba porque não consegue treinar? Então a primeira coisa que eu descobri aqui é que a sua evolução faz você querer uma coroa maior, sim. Por isso, galera, que a maioria dos fabricantes de bicicleta hoje dificilmente mandam uma coroa maior do que 34. A bicicleta sai da loja, na maioria das vezes é 32 e algumas vezes é 34, depende muito do perfil. Como essa bicicleta aqui já é uma bike mais voltada para um perfil de competição, que a gente sabe disso, então logicamente, né, quanto maior a velocidade e entende-se também que uma pessoa que compete tem condições suficientes para encarar 34 na frente de boa, tranquilamente, porque é uma pessoa que já vem treinando, então tem esse perfil também. Mas normalmente não passa de 34, é 32, 34. Por quê? Porque o fabricante sabe que você vai ter que ir evoluindo aos poucos. Se você está evoluindo, está percebendo que você tem condições de trocar a coroa na frente para ter uma velocidade maior, vai fundo, vale a pena. Eu só não recomendo para quem, cara, ainda não está adaptado. Olha só o meu caso, eu tinha muito medo de colocar uma coroa maior e faltar velocidade na subida. E para quem acompanhou o vídeo que eu fiz dessa bike aqui já, um dos vídeos que eu fiz, ainda não fiz o review completo, galera, vou fazer o review completo dela. Uma das coisas que eu percebi foi exatamente isso. Com a coroa maior de 34, eu tive um ganho muito grande de velocidade no espaço plano. Não precisei utilizar toda a minha relação o tempo inteiro aqui, os cogs menores. Eu pude usar marchas mais intermediárias e atingir a mesma velocidade. E quando cheguei na subida, a primeira coisa que eu constatei é que sim, ficou um pouquinho mais pesado. Mas isso atrapalhou a minha performance? De forma nenhuma. Isso na verdade melhorou bastante a minha performance. Como assim, mas não ficou mais pesada? Não, ficou um pouco mais pesada porque eu percebi que ela pesa mais. Mas eu dei conta, galera, duas coisas. Eu vinha treinando e eu só constatei a minha evolução quando eu coloquei essa coroa. Então eu percebi que eu dava conta tranquilo. E a segunda coisa, a resposta que a bicicleta dá, nossa, é incrível como a bike ficou mais responsiva com uma coroa maior, galera. É isso que eu não tinha percebido antes. A coroa maior ficou incrível, ela responde muito rápido. A bike pesa mais, porém a bicicleta responde mais, você tem um retorno melhor e com esse retorno maior, você tem aí uma performance melhor também. E aí compensa ter uma coroa um pouquinho maior, por mais que pese um pouco. Só não compensa quando você não tem condição ainda, você ainda está começando. Eu acho que você precisa ir evoluindo. Lembra que eu comentei que na e-bike tem uma coroa com 36? É claro que para muita gente não vai valer o comparativo, mas do jeito que eu vou falar vale. Porque a e-bike, tudo bem, é uma bike assistida, mas esquece o motor. Eu estou fazendo bastante treino com ela, com o motor desligado. Por quê? Porque eu estou testando os meus limites e quero saber também as possibilidades que tem com uma bike daquela. E toda vez que eu estou pedalando com ela, com o motor desligado, literalmente desligado, só na potência do pedal mesmo, sem nenhuma assistência, galera. Quando eu estou no espaço plano, descidas mais leves, eu vejo a diferença que é utilizar uma coroa 36. A bike anda muito rápido. E olha que é uma bicicleta pesada, hein? Eu já fiz vários testes acompanhando na roda, andando de roda com a galera a 30, 34 por hora, 35, 36 por hora. Bike pesada, porém extremamente responsiva, porque tem um grupo que está respondendo à altura. Coroa de 36
na frente, galera, coroa 36. É claro que tem outros fatores também que a gente precisa mencionar que eu também nunca falei por aqui, que muita gente não leva em consideração. Geometria da bicicleta, a geometria mais race ou não, geometria mais aberta, mais fechada, uma geometria mais veloz, podemos dizer assim, até peso e tudo mais, performance do ciclista também tem que ser levado em consideração. Não é só o grupo, porque às vezes se eu pegar esse grupo aqui, por exemplo, e colocar numa outra bicicleta que tenha uma geometria totalmente diferente dessa, a mesma configuração e o mesmo ciclista testando, pode ser que os resultados sejam diferentes. Aliás, pode ser não, os resultados vão ser diferentes. Pode ser para melhor ou para pior, mas vão ser diferentes, porque não é só questão de grupo. Então é um conjunto de tudo, galera, da performance, do quanto que você está condicionado, das medidas da sua bike, do peso da bike e, claro, né, da configuração do grupo. Ah, e um detalhe importante, um amigo meu me falou sobre um estudo que foi feito e eu fui atrás desse estudo e fui pesquisar um pouco, galera, e me surpreendi. Foi feito um estudo e olha só, num estudo foi feito que, por exemplo, uma das coisas que a gente tem duas formas de ter uma velocidade maior aqui na bike. Ou você utiliza um cog bem pequeno aqui atrás, para que a velocidade seja maior, porque aí você vai ter uma marcha mais pesada, ou você aumenta a coroa na frente. Então, quanto maior a coroa, mais velocidade você tem, porque marcha mais pesada. Agora, qual dos dois sistemas que é mais eficiente? Vale mais a pena aumentar a coroa ou diminuir o cog? O que vocês acham? Quando você diminui o cog atrás, por mais que talvez você obtenha os resultados que espera, você desperdiça boa parte da sua energia com esse cog menor. Agora, quando a coroa na frente é que é aumentada, ou seja, ao invés de eu diminuir o cog, eu botar a coroa maior, então quanto maior a coroa na frente, eu tenho um aproveitamento melhor da minha energia, sem contar, é claro, no desgaste do equipamento, porque se o cog é menor aqui, tem uma área menor de contato com a corrente, e aí desgasta mais. Quando o cog aqui atrás é maior, e aqui também é um pouquinho maior, a área de contato é maior, fica melhor distribuído e aí consequentemente você também tem aí uma economia na vida útil dos componentes. E hoje, galera, eu digo assim tranquilamente para vocês que dá para usar uma coroa maior. Eu percebi que foi muito bom. 34 estou usando aqui, acredito que se eu usasse uma 36 acho que ainda teria uma performance legal, se tratando dessa bike, que é uma bicicleta de carbono, tem uma performance totalmente incrível, então daria, mas não vou mudar, com certeza. Me encontrei, só lamento em não ter feito isso antes, tá? Uma coroa 32, ela ainda tem os seus benefícios, como eu disse, principalmente para quem ainda não está muito bem condicionado, que está começando ali, ou para quem quer ter o máximo de tranquilidade possível em subida, só quer conforto e não pensa em nenhum momento em performance. Mantém na 32 ou às vezes até 30. Mas quem quer um pouco de cada coisa, você quer ter um pouco de conforto, mas ao mesmo tempo quer ter performance, quer ter evolução, sobe de nível, sobe para 34 ou até 36. E se for aí um mais brutão, vai para 38, porque vale a pena sim. Economiza equipamento, você tem velocidade maior nos espaços planos, que é o que todo mundo quer. E aí na subida, meu querido, bora treinar, porque aí o negócio vai pesar, realmente vai ficar mais pesado. Não importa o quanto forte você é, a subida vai pesar. Eu não tô dizendo que você não vai conseguir, tá bom? Porque eu sei sim que tem gente aí que é muito bom, tem treinado bastante e tá evoluindo, então isso é maravilhoso, sensacional. Mas precisa treinar, se não treinar não vai dar certo. Eu, graças a Deus, estou conseguindo, estou feliz com a coroa 34 e essa é a minha nova opinião hoje, galera. Não é que eu mudei de opinião, é que eu fui evoluindo, eu fui aprendendo e, como eu disse, toda vez que eu percebo algo diferente, venho compartilhar com vocês. E aí, o que acharam de tudo isso que eu falei? Agora é com vocês, galera. Comenta aí, porque tá começando a chover e eu tenho que correr, porque eu não tô afim de ficar nessa chuva aqui não. Deixa o like também se gostou desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu, tchau, tchau.